produzir um tipo de mídia para mostrar o que é que eles tinham aprendido. Então, em uma das turmas, a mídia que eles deveriam produzir seria imagens. Só que dentro dessa possibilidade de imagens, alguns alunos da turma me perguntaram, professora, a gente poderia fazer história em quadrinho, fazer tirinha, fazer como se fosse um fanzine, uma colagem? Não pode, fica à vontade, tendo a imagem. E aí, essa foi a primeira experiência, assim, não direcionada, com alunos do ensino médio, que partiu do que eles gostavam, né, do que eles achavam interessante. Então, a partir desse material, eu ia avaliar o que é que eles tinham aprendido sobre a modalidade, seja pelos desenhos, né, pelos caracteres aí os memes, né, a perspectiva do uso, não exatamente de quem tinha feito, por exemplo, vamos atribuir menor nota a quem fez na mão e maior nota para quem fez no aplicativo. Não era essa a ideia. A ideia é avaliar efetivamente o conteúdo que está ali posto, os elementos que esse aluno está trazendo desse seu aprendizado. Então, aí teve diversas técnicas diferentes que eles mesmos surpreendem e eles mesmos fazem uso e que muitas vezes a gente nem tem conhecimento. Vai desde da própria habilidade do desenho, como esse daqui, que eu acho maravilhoso, do Gabriel Henrique, que ele fala, né? Correndo para o primeiro prisma, tá quase lá, depois ele começa a ficar meio desorientado e depois se perde completamente. Então, ele relata um pouco dessas sensações, desses sentimentos, para além do conteúdo, vamos dizer assim, mais teórico da coisa, né? Se é que a gente pode dividir desse formato. Também, além dessas coisas mais imagens, nós tivemos também um HQ digital, que foi a historinha mais completa, como o Ângelo falou antes, aqui já foi mais uma revistinha, vamos dizer assim, com mais páginas, né, que vem trazendo mais detalhadamente aí uma historinha, diversos contextos e tudo mais. Aí já utilizando também o Pixton, que é o site que nós vamos utilizar hoje, certo? Inclusive, queria aproveitar a oportunidade de pedir que quem estiver acessando pelo celular, ou tiver como acessar pelo computador, não saia, né, da sala. Não saia da sala, porque senão corre o risco de você não conseguir mais voltar. Mas se tiver como você ligar o computador para a gente colocar a mão na massa juntos, a experiência vai ser bem melhor, porque hoje a gente vai mexer mesmo nesse site, no Pixton, e eu gostaria muito que vocês fossem mexendo, né? Não só de passar um tutorial, mas que vocês fossem experimentando mesmo e construindo a própria história em quadrinho de vocês, tá certo? Então, quem tiver como acessar pelo computador, será maravilhoso. Aí a pessoa pode dizer, Dandara, mas eu não sei mexer de jeito nenhum em site, eu tenho grande dificuldade, essas coisas da tecnologia, eu não gosto, não sou afeito, não dá muito para mim, não. Aí teve esse aluno, né, que fez essa história em quadrinho, toda desenhada à mão, baseada lá no Dragon Ball Z. Acho que quem tem filhos, sobrinhos, já ouviu falar desse desenho. E aí ele faz a historinha, ó, contando a historinha desenhada à mão, com os balõezinhos de diálogo inseridos aí no PowerPoint, ele disse a mim, né? Ele digitalizou as imagens e foi inserindo esses balõezinhos no próprio PowerPoint, que é uma possibilidade também. Não precisa necessariamente você ter os recursos mais sofisticados para conseguir fazer esse formato de história em quadrinho. O que nós vamos ver hoje aqui no curso, no Pixton, é uma das possibilidades, tá certo? E aí, como eu mostrei antes, além disso, a possibilidade, por exemplo, foi até o que eu estava conversando com o Ângelo, né, que foi uma dúvida minha. Ângelo, aqui o aluno fez um desenho à mão, colocou lá umas figurinhas e colocou os diálogos, que inclusive às vezes nem sempre dialogam uma coisa com a outra. Poderia ser também? E aí Ângelo me explicou que sim, justamente porque existem diversos tipos de história em quadrinho. Teve gente que perguntou aí no chat, há um tempinho atrás, por exemplo, as tirinhas.
elas são também consideradas história em quadrinho, né? E aí também são consideradas história em quadrinho. Então, já vimos possibilidades de desenho à mão, colagem de figurinhas, desenho à mão e essa passagem para o recurso digital tecnológico por meio do PowerPoint, por exemplo. Vimos a utilização de aplicativos. Isso tudo que eu mostrei para vocês ali agora partiu dos próprios alunos. Eu não ensinei nenhum tipo de técnica, nada nesse sentido. Como o objetivo era que, naquela turma em específico, eles produzissem imagens, eu ainda ensinei algo de fotografia, né? Falei algo da perspectiva de desenho, enfim. Mas a história em quadrinho, não. E aí, o que é bacana é que surgiu dessa iniciativa deles, né? Surgiu da vontade deles fazer. Né? E aí, nesse primeiro momento, a gente conseguiu já ter aí uma grande diversidade, que eu queria trazer para vocês nesse primeiro momento, uma grande diversidade de possibilidades. Não é porque eu não sei mexer lá na ferramenta do Pixton, não é porque eu não quero pagar a versão, né? Não é porque eu não quero, de repente, até ceder meus dados para essa plataforma, né? Que eu não consiga fazer história em quadrinho com os meus alunos. Não é isso, Ângelo? Ângelo tem uma experiência super rica com os alunos, também com diferentes possibilidades, né? É isso mesmo. E aí eu pedi a vocês, né, para que vocês acessassem aí pelo computador. Por quê? Porque aí agora começa o curso mesmo, né? Eu me apresentei um pouquinho, falei um pouquinho aí dessa experiência anterior, falei um pouquinho do que me trouxe, né, para esse momento. E aí agora vamos colocar a mão na massa, né? Estão prontos e prontas? Podemos começar? Quem tem como acessar pelo computador já está no computador? Já está tudo certinho? Sim. Ótimo. Estou vendo um monte de sim, fico feliz. Vamos lá, então. Tem alguém que já tenha também tido experiência com história em quadrinho que queria compartilhar com a gente? Ângelo, se você tiver fácil aquela imagenzinha que você... Ai, saiu da reunião. Eita, acho que ele caiu. Não sei se ele consegue voltar. Alguém já teve experiência com história em quadrinho no ensino? Eu vou fazer uma provocação a vocês ao longo do curso. Eli? Eu já, não dá. Quer contar um pouquinho pra gente? Porque você sabe que eu falo demais, senão eu vou ficar falando sozinha aqui. Só fica não. Você aí, ninguém fala. Então, eu tive experiência agora o ano passado, né? Eles fizeram à mão mesmo, né? E como eles não dominam a ferramenta, então eles fizeram à mão. Aí eles mandavam a foto pro meu celular, né? E daí eu digitalizei e guardei isso, mas os balõezinhos, os desenhos, era tudo feito à mão mesmo. Aí por isso que eu estou interessada em conhecer essa ferramenta, depois tá estimulando eles para que eles busquem novos recursos, né, para eles, né? Perfeito. Eu vou mandar aqui no nosso chat, assim que eu achar aqui um link de... Deixa eu ver... O estágio. Um link que tem diversas ferramentas, né, diversos sites, diversos aplicativos, que a gente pode utilizar, né? Inclusive, uma das pessoas que me passou também esse link foi a professora Jéssica, como sugestão também, né? Tem várias possibilidades de links, de aplicativos, de sites e tudo mais.
Esse que eu estou mandando agora para vocês aí no chat, ele é um link com essas diversas possibilidades. A depender dos objetivos que a gente tenha, a gente vai para um lado, vai para outro, escolhe um, escolhe outro, por aí vai. Por que eu escolhi o Pixton para a gente trabalhar hoje? Porque o Pixton ele dá a possibilidade tanto de exploração de diversas expressões, né, inclusive expressões corporais, cenários, como também ele possibilita fazer a sala de aula, onde nessa sala de aula você pode trazer todos os seus alunos para essa sala de aula e todos os seus alunos podem criar as histórias em quadrinho deles como uma atividade que você tenha passado. E aí todos eles fazem as histórias e história em quadrinho, de acordo com a atividade que você passou, e fica tudo registrado naquela sala de aula. E é muito interativo, né? Tem essa possibilidade também, certo? Então, sem mais delongas, eu vou colocar aí agora no chat o link para vocês acessarem o Pixton. Esse link que eu estou mandando, ele é o que direciona já para uma página de entrada, certo? O que é que vai acontecer agora? A gente eu vou projetar aqui para vocês a minha apresentação. Ângelo voltou! Quando eu perguntei, você caiu. Foi, aí caiu. Eu digo, meu Deus, aí então foi aqui agora ver para tentar entrar. Você quer mostrar aquela imagem que você me mandou ontem, da produção dos seus alunos, se puder também, né? Que a gente entende que é uma pesquisa em andamento, só como exemplo. Ou se quiser falar um pouquinho também, para quem chegou depois. Eu vou mostrar aqui uma intervenção que eu fiz com os meus alunos, que está em andamento, né? E aí, eu apliquei 4 tipos de quadrinhos com eles. A primeira intervenção que eu fiz, eu apliquei 2 páginas de revistinha em quadrinhos, que foi produzida por minha pessoa, né? Que eu gosto de desenhar também, sempre gostei de desenhar, e assim, as minhas produções, elas são feitas à mão, né? A gente tem esses recursos tecnológicos, mas assim, eu gosto muito de colocar essa prática também de fazer manualmente. Mas claro que a gente tem, como diz, essas possibilidades, né? Existe várias trabalhar com os quadrinhos. E aí eu apliquei 2 páginas de revistinha em quadrinho, trazendo o conteúdo temático da educação física, que aí eu estava trabalhando com o conteúdo das danças urbanas, e eu já tinha explicado esse conteúdo para eles, porém, assim, o que eu queria que eles compreendessem dentro dessa primeira intervenção é como se constitui uma história em quadrinhos, né? As características dos quadrinhos, a questão dos balões, a questão do recordatório, né? A estrutura em si dos quadrinhos. Não que isso seja o foco, mas assim, minha intenção é fazer com que eles conheçam essa estrutura, porque tem alunos que não conhecem, tem alunos que não conhecem uma revistinha, né, em quadrinhos. Apesar que na escola, na biblioteca, existem diversas revistinhas. E aí eu trouxe os balões, né, em branco, para eles colocarem as narrativas. Então, assim, através das imagens, eles contextualizarem a história do que eu tinha passado para eles sobre as danças urbanas. E aí eles trouxeram várias narrativas com as compreensões, né, que eles atribuíram dentro da fala. Aí aqui, eu não sei se dá para ver. Dá para ver? Eu acho que se a gente colocar a sua tela fixa, fica assim. Coloquem o mouse na parte da fala de Ângelo, e aí tem um pinzinho, como se fosse aqueles... Dá pra ver, sim. Dá, né? Para ver? E aí Dá, eu coloquei, sim. eu juntei as 2 páginas, né? Porque aqui é uma página e aqui é outra. Então, assim, eu coloquei as 2 páginas com as imagens, né? Fazendo essa ilustração para que eles pudessem colocar o diálogo, não é isso? E aí, quando a gente fala dos quadrinhos, a gente está falando
não só na relação da imagem também, como também tem a parte da escrita, No né? A gente texto. vê também como eles produzem a sua escrita, né? E aí a gente não pode desconsiderar em relação à escrita deles, porque existe, né? Cada um tem uma forma diferente de escrever, tem as expressões, né? Da região, e aí a gente não pode desconsiderar também isso. O que importa Uhum. aqui é o quê? É eles construírem a narrativa, trazendo a compreensão do que foi trabalhado em sala de aula, que foi sobre as danças urbanas. E aí eles trouxeram a parte histórica, né, desde o surgimento das danças, entre outras coisas a mais também que eles contextualizam dentro da realidade social deles, né, do ambiente onde eles estão inseridos, né, se tem isso lá no ambiente deles, né, essa prática corporal, acabam que trazendo isso para esse contexto. Esse aqui foi a primeira intervenção que eu fiz. Ângelo, poderia já trazer esse conteúdo já com texto e tudo? Poderia, sim. A gente já poderia trazer. A gente já poderia trabalhar esse conteúdo já diretamente com o diálogo. Né? Eu poderia já trazer o conteúdo já expresso nele, já para os alunos incentivar até mesmo a questão da leitura, como a Dandara falou, né? Incentivar a leitura para que eles, né? Porque às vezes você traz um texto num papel e aí às vezes fica muito cansativo para eles lerem, né? Às vezes num livro que está lá e fica muito cansativo. Quando você traz esse conteúdo diferentemente, como é os quadrinhos, já dá uma dinâmica melhor, né? Para que eles possam ler, ter mais interesse de ler, porque ele vai associar o quê? Ele vai associar a fala dos balões à imagem. Então, assim, vai ser uma compreensão bem melhor para eles do que se eles fossem ler um texto. Lembrando que, assim, essa turma que eu estou trabalhando é uma turma do 6º ano, né? É uma turma de 6º ano. Por que eu pensei nessa turma? Porque é uma turma que ela vem do 5º ano, do Fundamental 1 para... Ela está em transição, então assim, tem várias disciplinas que elas vão estar vendo, né? Quando elas estão no Fundamental 1, elas têm um professor só para várias disciplinas, e são poucas. Quando elas chegam no Fundamental 2, elas já passam a ter várias disciplinas, né? E aí eles vão começar a ver os conteúdos da educação física. E aí, como já é muito vista a educação física como uma parte mais prática, bola, né? A educação física já remete à bola, à prática e tudo. Quando você traz a teoria para a sala de aula e você traz ela sem ser de uma forma mais, quando você traz de forma mais tradicional, o aluno ele fica meio assim, né? Diz, educação física, professor, não, eu não aguento não, a educação física está aqui dentro da sala de aula, não. Aí eles querem prática. Aí quando você traz esse diálogo dos quadrinhos, desperta o interesse deles. Tanto que quando eu apliquei essa primeira intervenção aqui, eu me surpreendi, porque assim, uma turma de 6º ano, com quase 40 alunos, e você vê todos os alunos ali sentados, comportados, né, produzindo. Então, assim, chega eu me enchi de orgulho, assim, de assim, olha aí como você, quando você traz algo inovador para a sala de aula, como desperta, né, a motivação dos alunos para que eles possam produzir, né, os seus trabalhos, o que você quer, né, de resultado. Essa aqui foi a primeira intervenção. E aí, então, depois eu parti para o lado das tirinhas. Se a gente for pegar o pé da letra, a tirinha ela vai ter início, meio e fim. Só que aí, assim, quando você traz essa tema tirinhas para os alunos, então, assim, o que ele constrói, né, de narrativa ali, numa página, se torna uma tirinha para eles, né? E aí, assim, teve alguns trabalhos, só não sei se dá para ver, porque esse aqui é a parte mais impressa. Dá para ver, Nandara? Um pouquinho menos nítido, mas dá para ter uma noção. Só para ter a noção sim. aqui que tem, né? Eles As desenvolveram, tem alunos que têm onomatopeias. isso, onomatopeia. Então, assim, eles conseguem trazer esses recursos linguísticos para dentro dos quadrinhos, não só a questão da imagem, mas eles trazem também o que caracteriza os quadrinhos, que são os balões, né? A onomatopeia, né? Tem as metáforas. Então, assim, eles também enxergam essas questões linguísticas, que aí quando você vai analisar, você também pode fazer contrapartida com a interdisciplinaridade, porque aí você vê, né? Você pode até trabalhar isso em sala de aula, para fazer de repente, envolver as outras disciplinas. O professor de arte trabalha com eles a parte de desenho, o professor de história traz a parte mais histórica, de português vamos aqui a questão mais gramatical, e aí a educação física já pode trazer a questão dos conteúdos, trazendo o movimento, as práticas corporais, entendeu? Aí você pode fazer essa contrapartida. E aí também, outro tipo que eu trabalhei na sala de aula, com eles, na minha intervenção, foi o fanzine. O fanzine foi assim,
para mim, foi o tiro certeiro que eu dei assim na sala, porque o fanzine é muito da criação deles, assim, da parte deles construírem a revistinha, né? Porque o fanzine não sei se vocês conhecem a questão da construção, mas aí ele é uma revistinha que você vai dobrando ela, né? Você numera para você ter articular assim a capa, né? Para você ver a questão do início, meio e fim, e aí eles vão construir as narrativas, e aí eles vão que essa narrativa ela pode ser através de desenho, e também não. Eles podem trazer, dentro do fanzine, eles podem construir só o que ele achou de mais interessante, do que ele quer contar para o leitor. Né? E aí eles podem fazer colagem, podem fazer, como Dandara mostrou, que falou que o rapaz fez uma colagem do personagem, aí ele desenhou um balão, colocou a fala lá, fez um desenho por trás. Então, isso aí, se ele fizer dentro da revistinha, que o fanzine ele tem essa característica de ser contada. Não tem um cordelzinho ali, aquele livretozinho. Pronto, ele lembra bem um cordel, só que ele é fanzine. E aí o fanzine é construído pelos alunos, por eles, e eles vão colocar, né, a capa, eles fazem a capa, eles colocam o que eles querem contar na página 1, na 2, na 3, até chegar à última. E a última, eles trazem o quê? As informações deles. É tipo assim, é a minha autoria. A autoria. Ele finalizou com a Isso. autoria dele, para dizer assim, fui eu que fiz isso aqui é meu, né? Da minha propriedade. E aí... Ângelo, Oi. tem uma colega aqui, Neuma, tá com a mãozinha levantada. Não sei se ela tem alguma pergunta para você. Neuma, se você quiser ativar o som, o áudio, ou quiser digitar aí no chat. Pode continuar, Ângelo. Sim, aí, pronto, aí o fanzine é justamente isso aqui, ó, o fanzine que eles fizeram. Tá, assim, uma parte de cabeça para baixo, porque quando você constrói o fanzine, ele fica assim, numa folha. Aí, quando você conclui isso aqui, aí você que faz a dobragem para poder ele ficar igual uma revistinha. Seria muito bom se de outro momento a gente pudesse depois, né, de outro momento a gente, de repente, pensar nisso, né, nessa possibilidade de a gente construir um fanzine também, assim, para eles colocar, fazer a corte, né, fazer a estrutura do fanzine. E, por último, eu fiz a fotonovela, que a fotonovela é o que dá mais um pouquinho de trabalho. Por quê? Porque mexe com fotografia. E hoje, com essa pandemia, né, e tudo... Você quer que eu coloque aquela imagem que você me mandou? Só para o pessoal ter uma noção da diferença? Ó, pode colocar. Deixa eu mandar aqui. Pode continuar falando, que aí é o tempo que eu vou... E aí, assim, a fotonovela, ela mexe muito com exatamente. A fotonovela, ela mexe com a imaginação também dos alunos, porque eles vão pensar, né, no roteiro, né, e esse roteiro é traçado pelo professor, né, qual é o tema que você lança para os alunos? Aí você, como nesse caso aqui, eu lancei para os alunos o tema do lazer, né, e aí essa parte do lazer, eles foram buscar lá na comunidade deles, assim, eles pensaram, né, eu não falei nada, eles mesmo que relataram, professor, tem a área de lazer aqui do Panatiz, o Conjunto Panatiz aqui na Zona Norte. E aí é um local onde as pessoas praticam atividade física, eles fazem isso, fazem aquilo. Aí eles mesmo escolheram, né, esse local para poder eles contextualizarem dentro da fotonovela. E aí eles começaram a perceber elementos, né, lá nesse ambiente, né, saber assim, a questão da segurança, né? Eles perceberam tudo isso, e tudo isso eles trazem dentro da narrativa. Questão da segurança, né? Questão da manutenção, né? Do materiais também, dos recursos materiais, a questão do público-alvo, né? Que pratica essas atividades. Então, assim, esse conteúdo ele foi trago dentro dessa temática do lazer, mas contextualizado na fotonovela. Só que aí, para dessa minha intervenção agora do mestrado, eu já trouxe a questão dos jogos eletrônicos, né? Eu separei em 2 conteúdos temáticos, justamente por quê? Porque um conteúdo contemplava as danças, porque a dança, assim, tem um certo preconceito em relação aos meninos a praticarem as danças, então, assim, eu procurei envolver um pouco essa questão da dança. E Acho que
física. Eu acho que a fala de Ângelo, ela traz, assim, muitos elementos para a gente perceber que até o título da própria oficina está bem limitado. Porque veja que Ângelo, ele traz para a gente uma experiência em que ele não está apenas passando a história em quadrinho como um instrumento, como um mero material que o aluno vai ler, vai ter um acesso, que é, por exemplo, a experiência que eu fiz. Porque naquele momento o meu objetivo era apenas passar algumas instruções para os alunos, orientações com alguns trabalhos. Mas eu quis muito que Ângelo trouxesse essa experiência dele para cá também, né? Porque ele mostra o quanto é possível os alunos se apropriarem e também conhecerem tanto a perspectiva interdisciplinar, como ele falou, né? Diversas disciplinas aí que a gente pode articular e trabalhar coletivamente, como os próprios conteúdos, no caso da gente, da nossa área, que é da educação física, como também essa forma de expressão, né? História em quadrinho é uma linguagem também, que vai trazer aí a linguagem escrita e a linguagem imagética. Então, nesse sentido, as histórias em quadrinhos, elas são não só recurso, elas têm um potencial de serem muito além do recurso, muito além da estratégia ali, daquela parte física, né? Ou de simplesmente você apenas apreciar, que é inclusive um pouco da nossa proposta de hoje. Conversar um pouco das nossas experiências, mas também construir. Então, a partir do momento que a gente coloca, no caso, eu enquanto mediadora hoje, vocês enquanto alunos, vão produzir as histórias em quadrinho de vocês, que eu vou passar um desafiozinho para vocês construírem uma historinha para ficar lá na nossa turma, ao final, vocês estão sendo também autores. Então, vê a importância disso quando o Ângelo diz assim, bem orgulhoso, né? Lá na última página, eles vão colocar as informações deles. Então, esse processo de autoria, ele é muito bacana com os estudantes. Né? Ele é fundamental, certo? Então, eu acho que, e aí já está surgindo, Ângelo, ali pelo chat, né? Eu tinha perguntado, alguém já teve experiência? O pessoal estava tímido ainda, eu acho, tá? Não, nunca fiz, não. Aí agora começou a surgir umas histórias aí bem bacanas. Desenhou e falou da história da cidade daqui. Fabi, que trabalhou com os quadrinhos com os alunos do primeiro ano do ensino fundamental, contando a história, e eles iam organizando os desenhos para estimular tanto a questão do desenho, né, da imagem, quanto também o processo da escrita, que estão nessa fase de aprender a escrever. Então, vejam só, o relato de Fabi, que ela trouxe ali no chat, já mostra o potencial e o quanto pode ser bacana de ser trabalhado com alunos que estão em processo de alfabetização. Ângelo já traz uma perspectiva de alunos do ensino fundamental nos anos finais, e aquelas imagens e PDF que eu mostrei ali, que os alunos produziram, foi no ensino médio. Então, vejam que desde a construção, às vezes até das técnicas mais manuais, até os recursos digitais, elas podem também ir evoluindo. E como o Ângelo também falou, é importante que os alunos, eles conheçam o processo histórico, conceitual, como se elabora, qual a característica de cada tipo de quadrinho, que Ângelo trouxe ricamente aqui para a gente, 4 exemplos maravilhosos. Então, essa possibilidade também que a gente fala, por exemplo, na mídia educação, que é algo que a gente vem estudando, né? Eu, Ângelo e outros super parceiros que eu já vi que estão aqui pelo nosso curso hoje, que é justamente o quê? A gente não utilizar essas estratégias tecnológicas, os recursos digitais, as mídias, não apenas como instrumento, mas que também gere esse processo de autoria, de possibilidade criativa, de linguagem, principalmente. Tá certo? Dandara. Pois não, Ângelo. E aí, Dandara, assim, o que foi que eu pensei, né? Quando eu fui trabalhar os quadrinhos, eu pensei assim, eu vou começar da parte mais básica até chegar numa parte mais complexa, né? Por quê? Porque eu comecei trazendo só a página da revistinha, só com os balões, para eles colocarem o diálogo. Depois eu já
joguei para eles construírem as próprias narrativas. Depois eu já trouxe o fanzine para eles já poder construir a parte da revistinha, para depois ele construir o diálogo dentro da revistinha. E depois eu já vim, por último, trazendo a parte, já usando as tecnologias, que é para poder eles colocarem isso de forma mais, né, da parte mais tecnológica, usando os aplicativos e tudo. E o interessante foi que um aluno indicou um aplicativo para os demais, né? Você vê como a gente aprende com eles também. O aluno, ele disse, professor, tem um aplicativo que se chama Balões de Fala. Aí ele fez um exemplo e mandou para o grupo. E aí o pessoal, aí pronto, esse exemplo que ele deu, assim, já serviu para que os outros já conseguissem baixar o aplicativo e poder construir de acordo com a simplicidade também do próprio aplicativo, porque tem aplicativos que são mais complexos. Então, assim, você tem que ver a faixa etária que você está trabalhando, porque às vezes você, digamos, um aluno de sexto ano não tem o mesmo articulado um aluno que já está mais, assim, digamos, no ensino médio, que já mexe E às mais. vezes até a característica da própria escola, por exemplo, no IF os alunos tinham o curso técnico de informática. Exatamente. Né? Então, isso aí também já trazia esses conhecimentos mais técnicos, por exemplo, em mexer nos aplicativos, às vezes até criar aplicativos, eles criavam, né, em outras ocasiões. Isso. E aí é muito dessa avaliação do contexto também, né? Na rede pública a gente sabe como é, né? A dificuldade, ainda mais nesse período de pandemia, onde tanto nós, professores, tivemos que nos reinventar para poder mexer nessas plataformas digitais, porque, assim, tem algo que tem umas dificuldades. Se nós, professores, também temos dificuldades, imagina os alunos, né? Que a gente vê as questões que a pandemia ela não afetou só a questão epidemiológica, não só a questão da doença em si, né? Mas mexeu na parte social, na histórica, então mexeu em diversos aspectos, e isso aí na questão dos próprios, das famílias, que não tem recurso, né? Não tem internet, não tem um celular bom, às vezes tem um celular, mas o celular é do pai, o pai trabalha, só chega tarde da noite, e aí ele vai ter que pegar esse celular do pai, né? Às vezes tem que ir pegar na escola o material impresso para poder ver para poder fazer as atividades. Então, assim, foi um desafio, né, em relação a algumas atividades, porque quando essa parte que os alunos tinham que ter o material, e a minoria tem condições, né? Tem aluno que vai para a escola só pela questão da alimentação, porque não tem o que comer em casa. Então, assim, imagine você pensar, né, que os alunos não têm esses recursos em casa, né? Um celular, um tablet, um computador, internet. Às vezes tem um celular, mas não tem internet. Então, assim, tudo isso a gente tem que repensar e tem que se reinventar para poder trabalhar com as questões pedagógicas, né? Verdade. Sempre pensando muito ao que eu sempre digo para os alunos, né? Primeiramente, antes da gente pensar em outras estratégias, enfim, é preciso saber com quem a gente está pensando em aplicar, pensando em construir juntos. Não adianta, por exemplo, eu lembro demais, assim, eu fiz um curso, por exemplo, com a professora Amélia, que inclusive maravilhosa, sobre produção de podcast. E aí eu achei massa, tenho tido o hábito de escutar vários podcasts aqui, e aí, vez por outra, eu pergunto nas minhas turmas, pessoal, vocês escutam podcast? Né? E aí, muita gente ainda, o que é isso, professora? Não sei, ou então, não tenho hábito. E aí, assim, às vezes é uma novidade, mas às vezes é algo tão distante que às vezes vai ser um fator de estresse, né? Então, as histórias em quadrinho, a gente percebe também a acessibilidade. Independente se eu tenho uso de aplicativo ou não, se eu tenho computador ou não, se eu tenho, né, se eu tenho até o lápis de cor ou não, eu consigo fazer histórias em quadrinho. Então, acho que é importante, né, isso de ter essa noção, né, que todo professor tem que fazer essa avaliação diagnóstica, né. Eu postei aí no chat, mais uma vez, o nosso linkzinho do Pixton, que é o site que a gente vai utilizar agora, né, nessa parte mais prática da nossa oficina, tá certo? Eu vou apresentar para vocês a tela agora do passo a passo do tutorial que eu fui fazendo, que é o que espera-se que vocês vejam do lado daí, tá certo? Como eu vou estar apresentando a tela, né, tem aquela velha coisa, eu perco o contato com vocês, e como a sala estava bem cheia, eu saí do outro
coisa que eu estava para acompanhando o chat. Então, caso vocês tenham perguntas, e aí eu vou até pedir a Nestor também, que caso alguém coloque pergunta no chat, eu não vou estar visualizando, então vocês, por favor, ativem o áudio e podem ir conversando, tá certo? A ideia é que a gente possa ir trocando as experiências, combinado? E aí eu vou abrir aqui o meu PowerPoint. Esse tutorial, para quem não conseguir acessar, né, eu sei que teve gente que disse assim, professor, eu estou com o celular, e o celular, ele não comporta o Pixton, ele realmente não abre no celular, por isso que eu fiz aquele pedidozinho lá no início, que quem tivesse como acessar pelo computador seria melhor. Mas eu fiz o tutorialzinho, todas essas telas, eu fiz um tutorial, e aí eu vou encaminhar para Nestor, e aí ele encaminha para vocês, eu salvo que eu tentei salvar no Drive, mas deu um problema tecnológico, o PowerPoint cismou e não quis salvar. Aí assim que eu resolver, eu disponibilizo para Nestor, de repente até quando ele mandar os certificados, ele envia o material junto, tá certo? Então, por favor, acessem esse site que tem aí no chat, do Pixton, com essa barra Educators mesmo. E aí vocês me confirmam aí por áudio agora, que aí agora eu realmente não vou mais ver vocês, infelizmente. Se vocês já estão nessa telinha inicial aqui que está aparecendo. Vocês já conseguem visualizar meu PowerPoint? Sim. Já, tudo ok. E aí vocês já estão vendo essa telazinha inicial? Sim. Pronto. Primeiro passo aqui, caso vocês ainda não tenham nunca entrado no Pixton, é digitar esse endereço aí, que vocês já foram encaminhados, e aí clicar nesse retângulozinho vermelho, Sign Up Free. Vai direcionar vocês para essa página de escolha de que tipo de vínculo vocês gostariam de ter. Vocês podem, nesse primeiro momento, vocês vão estar criando o perfil de vocês enquanto professores, tá certo? E aí depois a gente vai conversar um pouco dessa experiência do aluno, tá bom? A visão do aluno. Vocês podem escolher, então, aí, se vocês querem acessar com o Google, com o Microsoft ou com o Facebook. Escolham aí o vínculo. Eu recomendo que vocês acessem pelo Google, porque mais lá na frente, quando a gente for acessar a parte mais de visão de aluno, fica um pouco mais simples, certo? Eu acredito que a grande maioria dos lugares tem adotado, né, as ferramentas do G Suite, e é uma boa porque você não precisa ter um outro login, uma outra senha, né, que às vezes a gente acessa e acaba esquecendo. Então, nesse sentido, acessar com o Google, ele já dá uma facilitada. A gente não é uma nova senha, né, para lembrar, pelo menos isso. Tudo certo até aí? Fizeram o login de vocês? Sim. Vão me dando feedback aí, certo? Tudo Lembrem ok. que eu não estou vendo o chat, não. Ótimo. Então, escolhi lá qual era a ferramenta, né? Aliás, o e-mail que eu gostaria de entrar. Vocês vão ver que vai ter 3 passozinhos aí de acesso. Esse primeiro passo vai falar de algumas experiências de professores e de alunos com o uso da ferramenta do Pixton. E aí, falando desse sucesso, da alegria aí dos alunos, eu fiz esse print porque eu achei muito bacana, né? A professora perguntava, quem gosta de usar o Pixton? Os alunos, tudo comemorando, né? Então, esse primeiro passo é bem uma propaganda, realmente, né, da coisa, do aplicativo. O segundo passo, já vem uma primeira possibilidade de experimentar. Isso daqui a gente vai fazer um pouquinho mais na frente. Então, vocês clicam ali embaixo em Next Step. Estão vendo? Sim. Aqui embaixo, ó, Next Step. Aí, clica lá, porque isso daqui é justamente fazer a história em quadrinho, que a gente vai fazer também. Então, a gente pode pular essa parte. E aqui tem algumas, quando a gente clica em Try It, né, para iniciar, aqui são as telas que a gente vê.
E aí clica no Next Step, vai para o terceiro passo, que aí é onde começa a ter justamente essa visão do professor. Lembrando que vocês estão fazendo o login agora, criando o perfil de vocês enquanto professores, porque nesse aplicativo ele possibilita essa interação, de ter uma sala de aula, de ter o professor, inclusive de ter mais de um professor responsável por aquela sala de aula, e também a participação dos alunos, certo? Aí vocês podem clicar nesse retângulozinho vermelho, Get Me Read, e aí vocês vão começar a escolher as características desse perfil da turma de vocês. E aí vocês podem criar qualquer nome só para ir experimentando essa possibilidade de criação da turma. Tudo bem até aí? Tá dando para acompanhar direitinho? Tá muito rápido? Tá de boa? Tá de boa. Eu tô achando bom o ritmo. Ótimo. Qualquer coisa vocês me avisem. Então, Se aí eu puder cliquei... voltar, se puder Como é? voltar um pouquinho, que eu também me perdi. Aqui é só ir passando os passos. Nesse primeiro momento, eles são só os 3 primeiros passos. Você já fez o login com seu Gmail? Já. Pronto. Aí vai direcionar para esses 3 primeiros passos, que é um panorama geral do aplicativo. Então, pode só indo para o próximo passo, clicando ali em Next Step, aqui embaixo. E aí vai direcionar para essa parte desse retângulozinho vermelho aqui, que é a criação da sua sala de aula. Então, vejam que... Dandara, com licença, é isso aí que eu não entendi. O aplicativo dá esse suporte da gente criar um HQ. Aí, a questão da sala de aula, é aí que eu me perdi, não estou entendendo. Essa sala de aula aí no Pixton. Deixa eu voltar, então. Eu acho que eu faltou eu apresentar melhor. Como que é? É assim. Eu já entrei. Não fiz sala, não. Certo. Tem a possibilidade também, certo? De você entrar como estudante ou se você entrar direto pulando todos os passos. O que acontece com o Pixton, que foi o que me levou a escolher ele para trazer hoje de tarde para vocês, é que ele possibilita, além da criação da história em quadrinho em si, que é o que a maioria dos outros aplicativos fazem, possibilita também esse ambiente virtual, certo? Então, o que a gente está fazendo agora é criar como se fosse a nossa sala de aula, da nossa turma, da escola, da faculdade, do curso. O que a gente está fazendo é criar esse espaço virtual de aprendizagem. Primeiramente. Deu para entender melhor? Eu não vi quem foi. Eu não consegui fazer isso, não. Aqui está o ERN. Eu estou intranet e o ERN, plataforma íntegra. Oxi. Eu não estou entendendo, não, então. Por que foi para aí, Robson? Oi, Ingrid. Não seria melhor você abrir uma página do zero, não, e seguir nos passos? A grande questão é porque eu já tenho vínculo. Então, se eu fizer outro, vai ser outro e-mail, outro vínculo. Isso aqui é o tutorial que eu fiz hoje de manhã, inclusive. Acessando o site e tirando os prints. Dandara, só dá uma sugestão para a galera traduzir a página para português, que aí fica mais fácil de ter acesso. Não precisa. Sabe por que, Adjaí? É muito intuitivo. Não, eu digo assim, porque eu tenho grandiosa dificuldade com a língua inglesa. Inclusive, vocês vão perceber que a minha pronúncia é horrível. E, assim, é um site que ele é muito intuitivo. Não precisa necessariamente você saber da língua inglesa para poder você conseguir mexer. Porque, inclusive, a ideia é que alunos também acessem. Então, veja que ele não tem grandes textos, grandes explicações. É bem ir seguindo os passos. Andara, eu abri aqui, eu consegui. Aí, eu botei criar meu avatar. E tá entre 7 a 10, entre... Pronto.
A gente vai chegar nessa parte, Fernanda. Calma aí, calma aí. Eu não sei o que aconteceu com o Robson, que foi para a intranet. Realmente eu não estou entendendo, não. Dandara, só uma pergunta. Diga, Ângelo. No caso que é para o professor, né? Só que aí quem clicou que fica como estudante, tem algum problema? Não, esse perfil que a gente está criando agora, ele é de educadores. Porque aparece como estudante também, né? Tem estudante. Você já tinha cadastro? Porque, às vezes, quando a gente já tem cadastro, ele pega pelo e-mail. Por isso que eu falei em resposta à Ingrid, que eu não tenho mais como criar novo perfil e ir fazendo, porque eu já fiz isso nos 3 e-mails que eu tenho. E aí ele acessa diretamente, ele acessa diretamente se vocês já tiverem feito cadastro no Pixton em algum outro momento, acessem com outro e-mail, com um novo e-mail, para poder criar o perfil como professor. Tá certo? Porque ele recupera realmente o outro e-mail que vocês acessaram anteriormente. E aí, se você tivesse se cadastrado como aluno, você vai ter uma visão que também é válida, mas não vai ser possível criar a turma, que é o que a gente está fazendo agora. Posso voltar lá? Posso voltar, gente? Sim. Por mim, ok. Vamos lá. E aí teve gente que já foi passando, né, de tão simplificado que é. Então, veja só, eu não sei exatamente tudo que está dizendo aqui em inglês, mas tem alguma coisa aqui que tem a ver com o nome, né? O nome do seu grupo. Então, é o quê? O nome da minha turma. E aí, também por isso, Adjaí, que eu fiz o tutorial trazendo um pouquinho também dessa tradução, entre aspas. Oi. Uma dúvida. A cada semestre nós pegamos uma disciplina diferente, né? Então, ele dá a oportunidade da gente criar várias salas. Várias turmas. Dá sim. Obrigada. Nada, a gente vai já chegar lá. Você tem como colocar um monte de turmas. E aí eu criei aqui essa HQ e o ensino como uma turma à parte, né? Assim, para eu poder fazer esse tutorial nesse meu perfil novo que eu criei hoje. Aí foi o que a colega já adiantou para a gente. Né? A Dandara está perguntando aqui mais ou menos que série é essa que a gente vai trabalhar, a idade, né? Mais ou menos a série ou o ano. No perfil lá estadunidense, né? Ele tem uma diferenciação de série um pouco diferente da gente. Entretanto, dá para a gente fazer uma ideia, mais ou menos, pela faixa etária. Então, a gente pode escolher aí que faixa etária, que ano, série é essa, e clica em continuar. Clicou em continuar, ele vai pedir ainda que você escolha ainda mais detalhado que componente curricular é esse ou que área de conhecimento é essa. Aí você pode escolher, tem inglês e linguagem artística, história, estudos sociais, matemática, a área de computação e tecnologia, ciências, educação especial, enfim. Isso daqui é só para dar algumas características da sua turma. Se não tiver algo específico da sua turma, não tem problema, não vai ser um limitante. É só para que você tenha esse espaço virtual de aprendizagem. Por exemplo, eu sou da educação física e aqui não tem exatamente educação física. Então, eu vou lá, clico em outros e vou para frente, certo? Aí, o que eu achei bacana, que das primeiras vezes que eu... Oi? Eu estou aí seguindo seus passos, certo? Nesse passo anterior aí, eu marquei aí várias opções, porque eu acho, e aí você vai me confirmar se sim ou não, e dependendo do que a gente marcar aqui, ele vai mostrar mais ou menos possibilidades de interagir com a história. Então, por exemplo, a minha, então eu coloquei computação, ciência e matemática, educação especial. A gente pode marcar várias para ver se aparece mais opção de imagens e de outras possibilidades, né? Pode. Eu vou te dizer assim, Jéssica, eu tenho 2 tipos de vínculos como professora. Essa que eu criei hoje e o outro que eu utilizava no semestre passado. Essa que eu criei hoje foi mais no sentido de ir construindo o tutorial do zero,
Porque, como eu disse, como o meu e-mail anterior estava cadastrado, quando vocês acessarem, vocês já não vão mais pegar essa imagem inicial, vocês já vão acessar o perfil de vocês praticamente. No perfil anterior, eu coloquei mais opções. E nesse perfil de hoje, que eu criei, eu coloquei só outro ali embaixo. Eu não consegui reparar muita diferença dos cenários, não. É basicamente a mesma coisa, assim. Eu não sei se por causa das opções que eu selecionei, pode até ser um teste. Selecionem aí o máximo que vocês puderem, quiserem, e aí, conforme for passando, Jéssica, aí você me diz se para você aparecem possibilidades mais ampliadas. É uma boa questão. Eu não consegui reparar isso ainda. Já coloquei 2 tipos de turma diferentes, 2 tipos de grupos, e não percebi diferença, não. Mas pode ser que, de acordo com a área, realmente pode ser que aconteça. Não, Dandara, nesse caso mostrou as mesmas coisas. Para mim aparece sempre as mesmas opções. O que vai diferenciar é aquela boa e velha mensalidade, né? Então, se você se torna assinante, que é o Premium, você vai ter bem mais recursos, obviamente. Mas, ainda assim, a versão gratuita, ela ainda possibilita bastante coisa, como a gente vai ver. Isso tudo que eu estou fazendo aqui até agora é tudo gratuito, e o curso todo é baseado na versão gratuita. Eu ainda não sou assinante do Pixton, tá certo? Então, essa versão que vocês vão visualizar é tudo do Free, né, do 0800. Podemos ir? Podemos passar? Sim. Essa partezinha aqui foi o que eu falei. Das primeiras vezes que eu comecei a usar, não tinha isso daqui. E eu achei bacana essa atualização, porque aqui traz uma perspectiva mais inclusiva. Então, eu saí marcando aqui, isso daqui você pode escolher qual é o tipo de inclusão que você quer fazer, né, dos alunos, quando eles forem criar os avatares. Então, por exemplo, eu quero colocar a possibilidade que o meu aluno tenha, se ele for usuário de cadeira de roda, que ele possa colocar a cadeira de roda no avatar dele. Se ele for usuário de aparelho auditivo, ele vai poder colocar também, inclusive escolhe vários tipos lá diante dos disponíveis. E também a opção de gêneros não binários. Eu fiz os testezinhos aqui antes de bastidores com o meu esposo e ele conseguiu colocar essas 2 possibilidades aqui no avatar que ele criou de teste. Mas a opção de gênero não binária, o avatar do estudante ainda não tinha. Tinha sempre que escolher, né, masculino ou feminino. Mas ainda assim é uma possibilidade de inclusão interessante. Aqui é onde entra para vocês aquilo que eu falei um pouquinho antes. Nesse panorama aqui, vocês podem escolher aí se vocês vão querer acessar pelo Gmail ou com o usuário do Pixton. Mais uma vez, eu recomendo que façam pelo Gmail. Por quê? Porque aí você já tem a senha, né, menos dor de cabeça, já tem aquele vínculo e outra. Para poder criar essa sala pelo Pixton, o Pixton vai atribuir um nome e um código para cada aluno, e cada aluno só vai conseguir acessar a partir do momento que você identificar esses alunos por esse código. Enquanto que o Google, pelo Google, ele recebe um e-mail, né, e aí ele já consegue acessar tranquilamente, e até pelo link que eu vou encaminhar para vocês aqui, vocês conseguem acessar tranquilamente pelo Google. E aí, aqui é mais, como é um tutorial, né, que eu disse para vocês, eu inseri aqui o QR Code e os links que vocês podem acessar esses vídeos, explicando qual a diferença de cada tipo de perfil. Então, esse perfil é o que você vai pedir para o aluno quando ele for entrar. Então, você pode escolher se ele vai acessar pelo Gmail, se ele vai acessar pelo Pixton. Se, de repente, a escola, a instituição que você estiver trabalhando, todo mundo, para poder ter acesso, por exemplo, ao Classroom, ao Meet, tem que ter o Gmail,
aí eu recomendo mais fortemente ainda que se utilize do Google IDs, certo? Os personagens, livro em quadrinhos, cursos, vou criar um quadrinho. Oi, eu estou ouvindo uma voz bem baixinha. Alô? Oi? Danda, Oi. travou um pouquinho aqui no final, eu não entendi o qual que é para clicar. Não, nenhum. Esse daqui é só a imagem do tutorial. Você vai clicar aí na frente, como você é usuária do Gmail, você clica nesse Choose aí embaixo do Gmail. Não é para clicar nesses links, não. Não tem o Choose embaixo, vermelho, do Gmail? Deu Clica certo. nele. Todo mundo clicou? Ok. Ótimo. Aí agora vamos fazer o avatar de vocês, né? Afinal de contas, a gente precisa se representar nesse espaço virtual dessa sala de aula. Então, vocês vão fazer aquele exercício de se olhar e de se representar. Aí vai começar a perguntar a vocês diversas escolhas aí, né? De gênero, de cor de pele. Vocês já chegaram nessa telinha? Eu cheguei. Ótimo. Quando vocês têm aí nessa primeira tela, que é skin tone, que é cor da pele, tem diversas opções. Quando vocês clicam nessa setinha abaixo do skin tone, aparece todas essas outras opções aqui embaixo. E também, conforme vocês escolherem a cor da pele, vai aparecer uma setinha aqui do lado, que aí você vai tipo desbloqueando todas essas outras possibilidades aqui de representação. Tá bom? Agora, como é aquele exercício bem pessoal, de cada um fazer o seu avatar, eu vou combinar com vocês 3 minutos para vocês criarem o avatar de vocês, tá certo? Porque ainda tem muita coisa. Esse avatar, vocês vão poder voltar em outros momentos e colocar mais um monte de até brinco, óculos, tudo no mundo que vocês quiserem, tá certo? Então, vou combinar 3 minutos para vocês fazerem o avatar de vocês, deixarem ele aí tinindo, e aí a gente retorna para fazer o restante da criação da sala. Combinados? Sim. Ótimo. Se tiverem alguma dúvida, podem ir perguntando, mas essa parte é a que eu acho bem divertida, assim, que a gente vai se vendo aí no bonequinho sendo construído. Se tiverem alguma dúvida, quiserem perguntar pelo chat também, agora eu estou de volta aqui nessa tela e aí eu consigo visualizar. Meu amigo Robson, que tinha sido direcionado para outra página, conseguiu? Deu certo, Robson? Oi, eu já resolvi o problema. Conseguiu? Foi o quê Consegui. que deu erro? Eu acho que eu entrei pelo e-mail da UERN. Mas o outro perfil que eu criei é pelo institucional também. Eu vou até mostrar para vocês aqui algumas historinhas criadas. Mas eu já criei o avatar. Sim. Bom que deu certo. Se vocês também já forem criando e acharem que 3 minutos é muito, aí vocês me falam, que aí a gente já retoma. Uhum. Fernanda, você diz no caso de não ir fazendo o seu avatar? É isso? Não é que eu não queira fazer, porque eu já faço. Eu estudo na FACES, aí eu mexo em um banco dessas coisas assim. Aí eu prefiro mais pegar
experiência por aqui e depois eu praticar, entendeu? Porque senão eu fico lá e cá, eu fico perdendo, eu fico meio... Tranquilo. Fica à vontade. O que você achar que é mais produtivo para você, fica à vontade. Não tem problema algum. Todo mundo já terminou? Falta 1 minuto só. A Jéssica mais rápida do que ligeira, adoro. Mais um minutinho. Porque assim, eu não estou tentando fazer muito fiel, não, porque aí... o tempinho é curtinho. É parecido aí. O tempo é curto. 30 segundinhos e a gente retoma. Vou já começar a projetar aqui. Abrir. Caprichando, viu? No dela, ó. Eu tô achando. Tem gente bem concentrada. Deixa eu abrir. Prontinho? Vocês podem também retornar a qualquer momento, como eu disse, e fazer os ajustes que acharem necessários, né? Caprichar mais, deixar mais parecido com vocês. O bom da ferramenta é isso. Agora é mais esse primeiro teste, assim, né? Esse primeiro contato. Então, podemos? Já estou aqui a ponto de bala. Tá feitinho o avatar de vocês? Oi? Podemos, vamos embora, Dama. Então, ótimo. A gente vai ter... Tem alguém que tá com áudio bem baixinho. Foi comigo? Posso continuar? Pode. Pode. Então, vamos lá. Depois que a gente criou o avatar, ele vai estar disponível para a gente baixar. Tanto esse headshot, que é como se fosse uma fotozinha 3x4, quanto o de corpo completo. A gente pode também, depois, criar diferentes posições e posturas com esse avatar, certo? São possibilidades múltiplas que o aplicativo proporciona. Aí eu recomendo a vocês, assim, que, Dandara, nem sempre eu vou querer usar tudo pelo Pixton, porque o Pixton, ele não deixa, por exemplo, eu colocar imagens da minha galeria, que eu queria usar na história em quadrinho, ele não deixa eu colocar lá na história em quadrinho, mas eu queria muito usar aquela estética daquele meu avatar. E a gente pode, né, porque ele disponibiliza nessa versão gratuita para a gente baixar esse avatar em diversas posições, diversas expressões faciais, inclusive. Se eu tiver de mesh, eu posso colocar o cabelo mais claro. Se eu pintar de ruivo, eu mudo a cor do cabelo. Enfim, vou brincando, né? Essa parte é a diversão. E aí, vocês clicam nesse Done, que tem aqui do ladinho. Esse quadrinho vermelho. Dandara, não consigo sair do avatar. Onde eu clico? Acelera. Acelera. Você pode ir passando todas as fases. Agora, eu acho que você vai ter que escolher minimamente, assim, as características para poder concluir. Mas aí você pode ir só passando, até chegar nessa telinha que está aqui, que é o Done. Clicou no Done. Oi? Os links. Não está aparecendo mais a seta vermelha para mim passar. Chegou nessa que tem o Done? Nesse quadradinho vermelho? Então, acho que você tem que escolher pelo menos uma característicazinha de cada elemento daqueles. Para poder ir passando. Certo? Tá bom. O restante do pessoal conseguiu? Chegou nessa tela aqui? Sim. Ótimo. Então, aqui já tem a professora, no meu caso, já tem os professores, aí no caso dos meninos, as professoras, no seu espaço de sala de aula. Esse espaço aqui é um espaço bem tradicional. E aí, a gente pode escolher também a estética dessa classe, certo?
Então, a gente clica aí nesse Next Step, nesse retângulozinho de baixo, e aí aqui a gente já acessa o nosso ambiente virtual. Veja que aqui em cima tem o quê? O nome da turma que eu criei. Tem, nesse primeiro plano aqui, os estudantes. Nesse segundo menu, caso eu passe como eu vou passar mais na frente, para vocês criarem os comics, né, as histórias em quadrinho de vocês, eu já vou conseguir acessar aqui os Student Comics, que são o quê? As historinhas que a minha turma criou. Então, a turma, que já vocês vão entrar, vocês vão fazer a história em quadrinho de vocês, e aí vai aparecer para mim essa construção de vocês, certo? Quando a gente clica aqui, tanto no Student Join Link, quanto Show Me, ele vai mostrar esse link, assim, nesse formato bem grande, para facilitar a visualização. A gente pode copiar e colar, né? E a gente pode também encaminhar pelo e-mail, encaminhar via WhatsApp, no chat que a gente tiver, como é o caso da gente aqui, enfim. Fica um link ativo para acessar. Não é esse link aqui que vocês vão acessar, eu vou já mandar o de vocês, tá certo? Antes de mandar o de vocês, eu queria só passear para vocês terem a noção das possibilidades que a gente tem nesse ambiente da sala de aula. Quando a gente entra na turma, e aí vocês vão verificar que vocês conseguem visualizar. Deixa eu ver a telinha aqui. My Dashboard. Vocês conseguem chegar nessa tela? Volta. Depois que fez o link aqui, vocês podem clicar aqui na parte de cima do Pixton Edu. HQ Ensino. Volta aqui nessa setinha. E aí vai aparecer para vocês esse perfil aqui, ó. Aqui é onde a minha colega perguntou, Dandara, todo semestre eu tenho turmas diferentes, aí eu posso cadastrar elas? Pode. Você vem aqui, ó, New Classroom. E aí você vai, segue esse mesmo passo a passo até aqui. Cria o seu ambiente. Oi. Tem que aparecer o avatar, não? É só um... Aqui. O meu não apareceu, não. Não, aí sim. Mas lá naquela página... Aqui não. Nessa página não. Aqui não. Esse daqui fui eu que coloquei no tutorial, né? Porque aí o tutorial é tipo um material didático, né? Para ensinar a mexer na plataforma. Mas para vocês aparece essa tela azul só, sem esse textinho e sem a nossa aluna. Aparece só a turma, tá certo? Essa que vocês criaram aí. Então, cada semestre, ou quantas turmas eu tiver naquele semestre, eu posso criar novas salas de aula e ir fazendo esse ambiente virtual de aprendizagem com os meus alunos. Tudo bem até aí? Para mim não apareceu esse quadradinho vermelho da turma, mas apareceu essa parte. Uhum. Não apareceu isso aqui? Até aí, apareceu isso aí. Certo. Você volta nessa setinha aqui do HQ e o ensino. Porque, veja, até aqui a gente está criando aquele micro espaço da sala de aula daquela nossa turma, certo? Para a gente poder voltar para esse espaço mais amplo, que é tipo assim, o meu quadro de trabalho, a gente volta até essa página inicial nossa, que é aqui onde eu vou ter várias turmas, certo? Quando eu acesso essa turma, eu vou conseguir mudar diversas funções aqui. Então, por exemplo, eu consigo ver os estudantes, eu consigo ver as tirinhas, as historinhas que os estudantes produziram, eu consigo personalizar a foto dessa turma. Então, aqui eu estou sozinha, por quê? Porque não tinha ninguém na minha turma ainda. Mas eu vou já mostrar a vocês um outro caso aqui de uma turma bem linda. Então, eu posso escolher diversos temas. Então, tem o tema regular, que é aquele mais tradicional, que a gente viu aqui. Cadê? Esse aqui é o tradicional, regular.
E a gente pode criar diferentes temas. Tem os mais diversos aqui. Desde a graduação sonhada, mais formal, a um ambiente de aula de campo, a virar super-herói, a virar praieiro, enfim. E todas essas possibilidades de avatar, a gente pode também fazer o download das imagens aqui embaixo. Então, por exemplo, eu tenho a foto da minha turma toda com os avatares ali bem bonitinho. A gente pode fazer o download dessa imagem e ficar como um registro carinhoso desse espaço também de aprendizagem, um pouco mais lúdico também, né? Principalmente nesse momento que a gente não está tendo esse contato físico. Então, quando o semestre passado eu trabalhei com uma das turmas, era a época de Halloween, aí eu coloquei o tema de Halloween na turma, e aí ficou cada um com uma fantasia de Halloween, foi bem, bem bacana. E olha que a gente estava utilizando bem instrumental mesmo as coisas, a gente não chegou a usar nesse formato mais ampliado, né, que é o ideal. Se eu quiser criar uma outra turma? Aí, você já conseguiu chegar nessa parte que visualiza que você já criou? Ótimo. Uhum. Aí, aqui em cima, ó, tem New Classroom. Tá vendo? Vermelhinho. Tá. Pronto. Aí, quando você clica, ele vai direcionar para aí você criando esse outro espaço dessa outra turma com outras características e o que você quiser mudar. Tá certo? Beleza até aí? Até agora a gente criou esse nosso espaço virtual de aprendizagem e a gente viu a perspectiva do professor, certo? Quando a gente clica, que volta aí, né, que está nessa nossa tela que a gente já visualiza a tela da turma que a gente criou, a gente vai ter aqui na parte de cima, ó, tem minhas turmas e tem meus comics, que é My Comics. Conseguem visualizar no menuzinho aí em cima? Sim. Ok. Pronto, cliquem nesse bonito. E aí vai aparecer para vocês, não sei se vai aparecer essa em branco, se aparece tudo azul a telinha de vocês aí, e lá no cantinho direito, assim, em vermelho, New Comic. Aparece New Comic, que aparece no lugar de estar em branco, tem um bonequinho correndo. Ótimo. O meu tá igual esse seu. O meu tá diferente dos três. Ixi, Maria, tá como o seu? O meu tá um quadrado azul no meio, escrito começa aqui, e um quadrado vermelho dentro do azul, faça um quadrinho. Eu acho que você já tá mais na frente, então. Vamos ver. Quando a gente clica no New Comic, aí vai aparecer para vocês aí essa possibilidade de colocar o título da sua história em quadrinho, que você vai definir qual é o tamanho, a extensão do que você vai fazer, tá certo? Esse momento aqui, eu não queria que vocês já criassem, porque eu queria que vocês criassem uma quando eu mandar o link da turma. E aí vocês podem ir, desde já, aqui, vocês estão criando como professores, certo? Então, essas são as historinhas que eu posso criar para passar para os meus alunos. Para poder os alunos criarem as historinhas, é a outra visão do perfil, que é a que eu vou mandar para vocês já já o link. Tudo tranquilo até aqui? Dandara, no meu aparece uma mensagem dizendo que eu não, juntei meus alunos. Ele diz assim, seus alunos não criaram nenhum comics ainda. Isso, por quê? Porque, Jéssica, você está provavelmente na sala que é da turma. Então, veja se aqui em cima aparece o nome da sua turma. Aparece. Pronto. Aí você clica no voltar, porque aí você só vai conseguir visualizar o My Comics quando você estiver fora da turma. Entendi. Certo? Apareceu aí para você agora? Aqui, My Comics.
Que aí veja, ó, que a turma que você criou, ela vai estar aqui embaixo. Ela está fechadinha ali naquele ambiente. Eu me adiantei e entrei aí nesse View Class. Esse outro é a visão dos alunos, tá certo? É o que a gente vai ver já já. Que aí, quando você entra para ver aqui, ó, Students Comics, que é da turma, é o que os alunos criaram, que é o que a gente vai experimentar daqui a pouco. Aí, clicou lá, isso daqui, mais uma vez dizendo, isso daqui é tudo a visão do professor. A gente, então, criou a nossa turma, ali naquela parte dos Classroom, e se a gente quiser criar uma história em quadrinho enquanto professor, a gente sai da turma, vem para aquele quadro geral de trabalho, clica em My Comics, e aí sim começa a criar a nossa história em quadrinho, tá bom? Clica Esse em é o... Edit, Pode ser em Edit, se aparecer esse quadrinho branco aí para vocês. Se vocês já tiverem... tudo que vocês já tiverem criado de história em quadrinho vai aparecer aqui. Nesse caso, para mim, está aparecendo só esse, porque era o que eu não tinha continuado, certo? E aí pode ir tanto em editar, quanto também em criar nova, ok? Aí aqui é a visão do professor, vai pedir para você colocar qual é o título do seu quadrinho. Essa parte eu vou passar um pouco mais rápido, só para vocês terem a noção, e já já a gente inicia a criação de vocês da visão do aluno. Aí, coloquei lá o título, vai aparecer para mim essa imagem aqui, com todas essas possibilidades. Então, aqui é quando eu falei, Jéssica, não sei se a gente colocando vários tipos de disciplina ou áreas de conhecimento, se vai ampliar essas possibilidades aqui. Para mim, não ampliou, aparece as mesmas. Mas aí eu acho que talvez você tenha marcado mais, você pode até me dizer se aparece mais opções para você aí. Aí tem uns que tem cadeado, né? Isso, era isso que eu ia dizer agora. Esse cadeado é o que ele quer dizer? Ele quer dizer que você precisa pagar, né? É só isso. Aí tem uma coisa que é um limitante que eu falei a vocês. Se a gente quiser utilizar esses cenários que, assim, particularmente eu já acho bem interessante os cenários que tem, né? Eu acho que não carece tanto, não. Mas a depender do que você esteja querendo trabalhar com os seus alunos, como, por exemplo, o Ângelo trabalhou danças de rua. Tem nada de dança de rua aqui que possa colaborar com essa ambiência que Ângelo queria trazer. Então, a Dandara, eu vi que tem essa fotinha aqui embaixo, e eu vi que tem essa paisagemzinha aqui, que geralmente quer dizer o quê? Que eu posso adicionar uma foto da minha galeria, né? Assim? Aí a gente vai e clica, bem feliz e contente, achando que vai poder botar esse plano de fundo. Só que aí direciona já para essa versão paga. Por isso que eu falei para vocês, assim, que é bacana, tem as limitações, é claro, porque o intuito do aplicativo é que a gente seja assinante. Por outro lado, tem uma riqueza muito grande e muitas possibilidades de serem exploradas, mesmo na versão não paga. Então, por exemplo, desses cenários aqui embaixo, a gente pode escolher se é um dia de sol, se está um pouquinho anoitecendo, se está escuro total. Escolhe alguns efeitos para esse cenário de fundo, escolhe uma série de possibilidades. Limitadas, mas ainda assim muito ricas. Aqui, da mesma forma, o avatar dos personagens. Então, aqui não vai ter o seu avatar enquanto professor, certo? Aqui vão ser os avatares dos personagens da sua história em quadrinho. Então, você pode escolher, acho que até uns 6 personagens, que é o que cabe bem, assim, no enquadramento, e pode ir escolhendo aí, ó, as características todas, assim. Diante dessas características tem roupa, cor da pele, cor de cabelo, cor de olho, o formato do corpo, o tipo de vestimenta, a possibilidade também do tipo de fala, né, que até Ângelo falou um pouquinho antes, se é um balãozinho de fala, se é um balãozinho de pensamento, se é um balãozinho que você está gritando, que é esse shout, né?
se é o whisper, que é quando a gente está sussurrando. Então, essas possibilidades também são gratuitas. E aí, aqui são os focos. O que são os focos? São os enquadramentos. Se a gente quer pegar algo mais amplo, aqui a visão toda de um determinado home office, ou se eu quero pegar só o monitor ali que vai passar alguma coisa, alguma informação que eu quero trabalhar. Então, esses cenários, eles também têm os enfoques diferentes que a gente pode explorar. E aí, aqui também nos words, né, a partir do cenário, a gente pode colocar aquelas que tem nas histórias em quadrinhos, que é tipo uma nota, um cabeçalhozinho, um rodapé, né? É um recordatório. É o recordatório, pronto. Que a gente coloca, enquanto isso, né? É o recordatório, é o narrador. E pronto, aí, tá vendo? Outra coisa, a pessoa até o cabo que sabe das coisas. Ou então, quando a gente quer fazer uma virada, né, nessa história, que aí a gente coloca aí uma anunciação, né, que é esse balãozinho aqui, essa caixinha aqui do meio, que faz essa fala de personagens externos, certo? Aí aqui tem só um pequeno exemplo dessa exploração que eu fiz aqui para vocês, tanto dos cenários, dos planos de fundo, vejam que são diferentes, aqui é uma sala de aula, aqui é o home office, como também as formas de fala, então aqui tem os balõezinhos da fala, né, normal, aqui do sussurro, aqui do pensamento, aqui do grito, né, da fala mais alta, aqui também, de novo, da fala normal, só que em um outro formato. As expressões também, vejam, a gente tem como mudar, ó, as expressões faciais, certo? E também trabalhei diferentes enfoques nesses cenários. Aqui tem um enfoque que é um close, né, desse cenário. Aqui já tem um ambiente mais completo, aqui já algo mais enfocado, certo? Então, todas essas possibilidades, elas estão disponíveis nesse menu inicial aqui. Como eu disse, mesmo a versão não paga, mesmo a versão gratuita, ela é muito rica. Aí, agora, tem aqui o meu avatarzinho me lembrando assim, certo, professora Massa? E a visão dos estudantes? Beleza, a gente criou o nosso avatar, a gente criou o nosso espaço de aula, você falou aí que a gente pode criar todas essas possibilidades maravilhosas de fazer com que a gente faça a nossa história em quadrinho, e agora, senhoras e senhores, vocês vão fazer a história em quadrinho de vocês na minha turma de HQ como estratégia de ensino, certo? Então, vocês vão nesse site que eu coloquei aqui, nesse link que eu estou colocando aqui no chat, e a gente vai aprender agora, vocês vão experimentar todo esse passo a passo a partir da visão do estudante. Vocês viram até agora a visão do professor, certo? Tudo bem até aqui? No caso, entra com um e-mail que não seja esse que a gente cadastrou para fazer o do professor, né? Isso. Ou então pode até tentar, Ingrid, porque aqui eu estou mandando o link da turma. Então, vocês devem acessar como o perfil do estudante. Ele deu um errinho. Não identifica, não. Ele disse que já tem um login como educador. Aí eu acho que ele não deixa ser aluno e educador ao mesmo tempo, talvez. Entendi. Tem que ser Talvez tenha que deslogar como educador para entrar. Porque se tiver os dois juntos, é que não dá. Ele reconhece, eu acho, que você já entrou como educador. Você tem que entrar com outro e-mail. Então, vamos tentar o seguinte, vamos tentar fazer a história em quadrinho, que é o objetivo da gente, efetivamente, do curso, e aí eu mostro somente como é esse primeiro passo de entrada dos alunos, tá certo? Porque a parte de fazer o avatar, de criar o seu próprio avatar, e de fazer a sua história em quadrinho, segue o mesmo fluxo, tá certo?
A diferença é que eu queria ver lá no final, eu queria criar a fotozinha da gente, eu, professora, vocês, estudantes, desse nosso curso. Entenderam? Quem tiver outro e-mail Gmail e quiser acessar como estudante, Eu dá entrei certo. com outro e-mail e deu certo. Ótimo, Já estou Iandra. fazendo o avatar. Ótimo. E aí, esse passo primeiro de fazer o avatar, ele é bem parecido com o que a gente já viu, não é isso? Ele vai pedir o login, vai mostrar aquela imagenzinha da sala, vai ser o mesmo passo a passo. Tentem ver se consegue, se não tiver outro Gmail, Betânia, não tem problema, você pode criar a sua história em quadrinho, nesse perfil que você tá, ali no New Comic. Era só porque eu queria ver se a gente conseguia, vou mostrar aqui a vocês o que eu queria que vocês visualizassem no final. Deixa eu ver aqui a tela inteira. Então, só retomando. Quem conseguir entrar na visão de estudante, nesse link que eu mandei, com outro Gmail, vai conseguir entrar nessa minha turma, certo? Essa minha turma, que está aqui cadastrada, olha, já tem um bocado de estudantes. Olha que lindeza. Essa turma aqui foi a que eu criei para o nosso curso de hoje. Só que, como tem essa coisa do uso do Gmail, né, você só pode ter um tipo de vínculo. Olivia, Luan, já tem aí até o avatarzinho colocado. Essa visão é atualizada agora, tempo real. Então, aqui eu tenho as minhas turmas do semestre passado. Aqui é aquela minha área de trabalho que eu mostrei para vocês no tutorial. Então, eu tenho a turma de estágio, tenho a turma de metodologia dos jogos. Então, por exemplo, quando eu vejo aqui a classe, ó, da turma de metodologia dos jogos, eu posso ter a foto da classe. E aí aparece, ó, todo mundo que se cadastrou. Eu posso escolher o tema. Aí fica todo mundo super-herói, ó. Eu posso escolher se a gente vai estar na praia, todo mundo na praia, ó, parecendo salva-vidas. A gente pode escolher aí dinossauro, todo mundo aí, né, primitivos. Então, é bem lúdico, né? Tem a possibilidade aqui de eu visualizar, como eu disse para vocês, as histórias em quadrinhos que os meus alunos fizeram. Então, eles fizeram as histórias em quadrinhos para outro momento avaliativo, certo? Então, aqui tem as histórias em quadrinho que eles criaram, e é o que vocês vão criar já já. E aqui tem a foto, né, de todos os meus alunos e alunas dessa turma de metodologia dos jogos, inclusive saudades. E aqui tem a nossa turma de hoje, que é HQ como estratégia de ensino. Ó, já está começando a aparecer mais avatares por aqui. Que bonitinhos e bonitinhos. Aí a gente pode também, do mesmo jeito, ter a nossa foto da classe, ó, né? Vocês escolhem aí, depois vocês vão me dizer qual é o tema que vocês querem que eu coloque aqui para a gente fazer a nossa foto oficial do nosso curso. Ó, que beleza! E aí, aqui nessa parte desse último final, foi onde eu disse para vocês o seguinte, ó. Quando a gente clica aqui em Your Avatar, tem várias posiçõezinhas, ó, várias poses aí, né, que a gente pode, inclusive, clicar, salvar como PDF e utilizar em outras histórias em quadrinho, em outros contextos, enfim, para o uso que quiser. Para imprimir, tem várias outras possibilidades. Outra coisa interessante é, por exemplo, Dandara, os meus alunos, eles não conseguem ainda, por exemplo, cadastrar os avatares. Eu queria disponibilizar os balõezinhos de fala, né, para eles utilizarem, recortarem, colarem. Então, tem aqui também um modelinho que a gente pode imprimir e fazer esse uso. Tem também algumas etiquetas, ó. Etiquetas que a gente pode imprimir e colocar na sala de aula, e aí já no espaço mais, né, presencial.
com algumas recomendações, né? Use palavras gentis, compartilhe com os outros, dê sempre seu melhor. Então, coisas que a gente pode utilizar para ir também implementando no nosso espaço presencial de sala de aula. Tem os cards dos estudantes, que a gente também pode acessar, ó, e colocar, por exemplo, aí em Fabi, pode imprimir isso daqui e colocar algum contato de Fabi, de Eli, de Iandra, certo? Então, tem diversas opções aí de vários outros recursos. Sandra, por favor. Pois não. Você pode repetir como foi que você chegou aí? Porque não estou visualizando essas opções. Aqui, ó, é porque você está acessando como professor ou como aluno? Como aluno. Ah, como aluno não aparece. Aparece no perfil do professor, certo? Ó, entrei aqui no meu só perfil. Permite um de cada vez. Isso. Só professor, entrei como aluno, mas agora tentando estar com o professor, não consegue. Fica aí como aluno. Eu vou só te mostrar como é que chega, porque quando você acessar como professor, você já vai saber. Nesse menu inicial, ó, tem aqui o My Dashboard, que aí ficam todas as turmas que você tem. É esse último nome, que eu não vou nem ousar dizer, porque meu inglês é péssimo, eu vou matar a pessoa que ensina inglês de vergonha. Esse último menuzinho aqui. Printables. Ah, menino, pronto. Esse nome bonito. Printables, tá certo? É isso mesmo? Isso, quer dizer que é para imprimir, pronto para impressão. Olha aí, tá vendo? É assim que a gente cresce. Printables. Agora eu já sei dizer. E aí tem essas opções todas, né, que eu mostrei para vocês. Dandara, o meu, ele aparece tudo em português. E como foi que você conseguiu mudar, mulher? Ensina pra gente. Sei, né? Tá tudo aqui mesmo. É fácil, Dandara. Me ensina, gente. Deixa eu lhe ensinar. Quando você abre o Piston, aí tem uma janelinha que abre assim do lado, se é para traduzir. Aí você vai botar sempre em português. Aí fica tudo aparecendo em português. Mas só quando você abre a primeira vez, entendeu? Tipo assim, tá fechado, aí hoje você vai usar, você abre. Aí quando você abre, aí aparece a janelinha no canto direito, em cima do computador. Pois quando eu acessei não tinha isso, não. Eu sou a primeira. A primeira coisa que eu faço é ir nas configurações e ver, né? Só que não achei. Ai, muito bom saber. Ai, cadê a Djaí, que estava pedindo? Ó, já temos aí a informação de como faz. Ótimo. Então, tudo bem até aí? Já vimos a visão um pouquinho do aluno, né? Acho que todo mundo já entrou. Então, o que eu quero de vocês agora, nessa nossa classe? Já temos aí mais aluninhos, ó, e mais avatarzinhos. Que bonitinhos. O desafio agora é criar as histórias em quadrinho de vocês, ó. Eita, já tem gente que está experimentando, ó. Já estou visualizando, estão vendo? Antes não tinha nada aqui para mim. O que eu vou pedir de vocês? Que vocês criem, não necessariamente pelo tempo e tudo, mas não necessariamente uma história em quadrinhos longa, mas que vocês vão explorando esses recursos de cenário, de feições, né, de movimentação do corpo. E eu queria que vocês falassem um pouquinho de como foi essa experiência para vocês. Queria que vocês colocassem aí na história em quadrinho de vocês uma avaliação desse curso. Se valeu a pena, se foi bacana, se não foi, se deixou a desejar, o que poderia melhorar. É uma forma de avaliar, tá certo? Esse curso de hoje, colocando em prática o que vocês aprenderam sobre a história em quadrinho. Bora lá, então? Vocês acham que uns 15 minutinhos dá para fazer esse panorama? Vocês podem inventar que estão conversando aí com os super-heróis, podem inventar aí que estão conversando com os colegas de trabalho. O bom é que eu ficava
fazendo as orientações para os alunos e viajando, assim, que era como se eu estivesse com eles na sala de aula. Era bom. Ficava, assim, nesse virtual, né? Dana? Oi? Estou ouvindo. Eu vou fazer algo bem sucinto, porque minha internet está travando bastante, não estou tendo direito à explicação. E está demorando bastante para carregar, viu? Eu vou colocar no chat um pouquinho de qual é a ideia da história em quadrinho, que eu acho que talvez fique melhor, tá certo? De também quem tiver com dificuldade da internet acompanhar. Mas também não precisa ser algo muito extenso, certo? Uns 15 minutinhos só para a gente brincar um pouco com essa nova ferramenta. Aí, o avatar de vocês, na visão de aluno, nessa criação da história em quadrinho, é como eu disse, não tem o nosso avatar na história em quadrinho, não. O nosso avatar é para foto da turma, é para ficar naqueles materiais que a gente pode imprimir, mas na história em quadrinho em si, a gente não insere o nosso avatar. A gente cria quantos personagens a gente quiser. Certo, Karine? Professora, deixa eu mostrar. Conseguiu o quê? O meu avatar. Criou? Deu para colocar ele no quadrinho. Como? Ensina para nós. Quer projetar a sua tela? Eu tô pelo celular, mas dá certo. Oi, arrasou. Jéssica, é bom que Jéssica chama a gente para ensinar as coisas, a gente vem aprender. Ai, como eu adoro. Vou projetar. Eu já coloquei minha imagem aí, viu? Meu quadrinho aí. Arrasou. Olha, Lucas, vamos. Tá sim. Chegou, Lucas. Ó, se colocar ele, né? Você vai adicionar personagem, aí vai ter o Tom, o My Class, que é a minha classe, né? E aí você encontra você mesmo. Peraí. Ah, eu tô na visão do professor. Peraí. Deixa eu ver. Ah, entendi. É naquela partezinha de baixo. Maravilhoso, Lucas. Aí é bom que a gente faz a criação da história em quadrinho todinha, até com os nossos colegas de turma, que fica ainda mais rico. Dandara. Oi? Eu tava escolhendo o fundo do meu quadrinho, aí travou aqui, foi para um que eu não escolhi, e agora salvou, eu não tô conseguindo editar, porque fica na página em branco. Você pode criar outro e iniciar do zero. Se não tinha tanta coisa que você perdeu. Porque o ideal, acho que pode ser até da internet, mas o ideal é que ele apareça ali. Mesmo que você não tenha terminado, ele aparece para você poder editar. Mas aparece, a questão é que quando eu aperto em editar, fica só a tela azul, não aparece nada. Ixi, então tente criar um novo. Você achou, Karine? Vocês acharam como é que insere os colegas de turma na historinha de vocês? É só no modo de visualização do aluno ou consegue no do professor também? Eu não consegui acessar o do aluno, não. Lucas, tu tá acessando o do aluno, né, Lucas? É, eu tô no modo de aluno. Não Deixa eu ver se eu consigo acessar aqui. Mostra aí novamente. Não tá dando certo, Mostra aí, Lucas, a gente não tô encontrando essa opção. Lucas, você pode mostrar de novo? Tem também. Quando você coloca em inglês, lá em cima tem background, characters, que são os personagens, né? Isso. Aí quando você clica lá nos personagens, no botãozinho roxo, characters em inglês, aí tem lá adicionar, né? Se você já tiver botado se não, já aparece para você. Aí tem custom, para você customizar My Class, Dress, aí você clica em My Class, aí aparece a sua turma. No do professor, no do aluno. Perfeito. Dentro dos personagens. Dandara,
Você Ai, sabe. gente, só um minuto. Tá. Eu não achei muito Ai, legal. gente, desculpe, a minha cadela estava na rede e caiu de boca no chão, a bichinha. Oh, meu Deus. Eu não, para mim também não apareceu. Eu estou tentando seguir aqui vou até projetar aqui para vocês. Deixa eu ver. Porque aí qualquer coisa, Renata e Lucas dizem onde é que eu estou fazendo errado, que pode ser que esteja acontecendo para os demais colegas. Eu estou na visão do professor, que Renata falou que também dá certo, né, Renata? Isso. Tá aí, ó, My Class. Tá vendo custom embaixo? Sim. My Class. Pronto. Estão conseguindo visualizar? Que aí você escolhe, ó, vestido, as roupas, se quer pessoas famosas, vilões, super-heróis, o tipo de personagem que você quer. Olha aí, já temos toda a nossa turma, né? Todo mundo. Tem até uma conseguiu indiana na turma. Achei fashion lindíssima, Fernanda. Deu certo aqui também. Olha, então a gente já pode inserir os nossos colegas de turma. Isso é muito legal. Eu fico muito feliz quando eu vejo. Teve uma das turmas que eu mandei que o aluno disse, professor, esse personagem parece comigo. Eu disse, mas não é você. Não tinha o avatar, não sabia de como chegar nessa parte. Tá dando para experimentar tranquilo? Estão conseguindo desenvolver as historinhas aí? Eu estou fazendo, mas eu não estou fazendo na turma, Dandara. Estou fazendo no meu como professor, porque os e-mails alternativos que eu tenho são de criança, aí não aceita. Eu acho. Deu um erro quando eu tentei entrar com o da minha filha. Eu acho que deu erro por causa da idade dela, imagino, né? Não sei, Renata, porque a ideia é justamente que crianças usem. Não sei, porque o institucional deles, que é o da escola, do Gmail, quando eu fui acessar, eu consegui. Só que eu não quis montar o avatar, porque se a escola um dia usar, né, já vai estar feito por mim, aí pode ser que eles se chateiem, né? Aí eu nem Mas eles podem editar também. Eu digo assim, se você quiser criar por lá, eles podem editar o avatar também a qualquer momento. Aí eu queria saber... Desculpe. Não, meu amor, eu me desculpo com você. Só para Dandara ir mostrando aí, para ver se o que a gente já está mandando fica aparecendo. Aparece. Deixa eu mostrar. Deixa eu projetar a tela. A minha pergunta, Dandara, é se você sabe se é possível inserir 2 professores na mesma turma, ou um segundo professor teria que entrar como aluno. Porque eu tinha pensado justamente num trabalho interdisciplinar com inglês, que ele trabalharia a partir das características físicas e tudo, de vestuário, né, o vocabulário, e a gente usaria as 2 aulas para construção da história em quadrinhos. Deixa eu só me lembrar como é que faz, porque esse foi um recurso, inclusive, que eu aprendi hoje, Renata, que eu vi que tinha como, aqui, vou voltar do iniciozinho, certo? Quando eu entro, essa é a minha visão enquanto professora das turmas, aqui é a visão do professor. Então, eu vou ver a minha classe, que é essa daqui, né, HQ, como estratégia de ensino. Nos 3 pontinhos aqui em cima, eu tenho como adicionar co-professor. Ok. Isso. Certo? Que aí ele vai entrar como da mesma função, vai ter a mesma visualização que você. É um recurso muito importante, né? Entendi. Tanto para coisas interdisciplinares, quanto também para às vezes na graduação, às vezes tem 2 ou 3 professores que compartilham a mesma disciplina, né? Aí aqui, Jéssica, eu tenho a foto, né, já vai aparecendo quem já fez os seus avatares, aí veja que agora a gente tem bem mais. E aí aqui em Student Comics já tem as historinhas de cada um. Tem a historinha de Ângelo, a de Bergson, a de Cícero, a de Fabiana, de Ioneide, de Ingrid, de Andra, de Elisa, Dora, Jaquineide, Jalda, vai atualizando, certo? Tem aí as historinhas, os títulos das historinhas, e aí assim, em cada uma dessas, como eu estou pedindo a vocês, eu estou direcionando.
Então, vejam que eu estou utilizando o quê? Como uma estratégia de avaliação desse curso de hoje, para vocês compartilharem um pouco do que vocês acharam, se foi produtivo, se não foi, o que pode melhorar, quais são as sugestões, o que ficou faltando, enfim, o que foi de legal, se foi bom. Então, aqui eu estou direcionando como algo avaliativo. Mas isso daqui, por exemplo, quando os meus alunos fizeram na disciplina de metodologia dos jogos, eles fizeram para ensinar conteúdos da educação física para os alunos da educação básica. Então, tem essa possibilidade também, né? E ricas possibilidades. Aí, aqui tem a nossa foto da turma, ó, que já tem bem mais gente na nossa turma. Deu para acompanhar, legal, deu para mexer. Eu acho que para um primeiro contato, assim, para um primeiro conhecimento, era isso, né, que eu tinha para conversar com vocês, para a gente experimentar um pouquinho, para colocar a mão na massa, para experimentar novas ferramentas e novas possibilidades. Exatamente, é o que eu costumo dizer, assim, né, esses cursos, por mais que a gente tente fazer algo mais prático, de primeira, a gente não vai conseguir esgotar todos os recursos e possibilidades dessa ferramenta. Então, a ideia é que, a partir desse primeiro contato, né, de ter realmente feito, colocado a mão na massa, porque às vezes acontece o que também? A professora passou o tutorial e aí eu não fiz na hora e depois eu também não tive tempo, né? Eu fui aprender outras coisas, enfim, eu tive uma série de outras atividades para realizar e a gente sabe que está sendo bem sobrecarregado esse período de pandemia, né? De trabalho remoto. Então, aí eu quis trazer essa experiência mais prática de vocês visualizarem o perfil do professor, o perfil do aluno, quais são as possibilidades e ideias que a gente pode ter, mesmo com o contato primeiro, né, assim, para vocês irem pulindo depois, e aperfeiçoando o avatar de vocês, colocando as características mais detalhadas, e se apropriando melhor das ferramentas, conhecendo outras possibilidades que a gente não trabalhou aqui, mexendo naqueles focos, naqueles cenários, nas formas de texto,